A Aparecida, você foi afastada do centro por instabilidade emocional. As palavras ecoaram pela casa como sentença de morte. A mulher que criara o Centro Maria das Dores, com o suor do próprio rosto, agora era considerada louca por querer ajudar famílias de criminosos. Mamãe, Maria Esperança chorou ao ver a mãe destroçada. Por que as pessoas não entendem que a senhora só quer quebrar o ciclo de ódio? Mas o pior ainda estava por vir, quando a cidade inteira se voltou contra elas. Foi uma carta inesperada da prisão que mudaria tudo para sempre. Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu vou continuar aquela história que tocou seu coração. Se você não assistiu às outras partes dessa história muito emocionante, clique agora mesmo no card que está aparecendo aqui em cima na sua tela, ou busque o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Acredite, você precisa conhecer o começo da jornada de Aparecida para entender tudo o que vou te contar agora. Para você que já acompanhou as outras partes, vamos retomar de onde paramos. Oxente, meu povo, quando a gente pensa que já viu de tudo nessa vida, ela vem e nos surpreende de novo. 3 meses tinham se passado, desde que Rogério Silva foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro da pequena Maria Esperança. Mas a paz que todo mundo esperava que chegasse na casa de Aparecida e Gabriel ainda não tinha batido na porta. Era uma manhã de setembro, dessas que o sol nasce meio preguiçoso, quando Aparecida acordou com aquele peso conhecido no peito, o mesmo que carregava desde menina, quando dormia no chão de terra batida da casa de taipa. Só que agora era diferente. Não era mais medo do que poderia acontecer, mas o peso das escolhas que tinha feito. Gabriel, ela chamou baixinho, mexendo no ombro do marido que ainda dormia. Preciso te contar uma coisa. Ele abriu os olhos devagar, ainda sonolento, mas logo percebeu a angústia no rosto da mulher. 3 anos de casamento tinham ensinado ele a ler cada expressão daquele rosto que tanto amava. Que foi, meu amor? Teve pesadelo de novo? Aparecida balançou a cabeça, puxando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Não é pesadelo, Gabriel, é algo pior. É a realidade. Sentou na beirada da cama, os pés descalços tocando o chão frio. Lá fora, Maria Esperança brincava no quintal com Valente, o cachorro fiel que a família tinha adotado anos atrás. A menina tinha 15 anos agora, mas desde o sequestro carregava nos olhos uma seriedade que não combinava com a idade. Recebi uma carta ontem. Aparecida continuou, tirando do bolso do pijama um envelope amarelado. Do Rogério, da prisão. Gabriel sentou na cama que nem mola, o coração disparando. Como assim uma carta? Ele não devia ter contato com a gente. O advogado dele conseguiu autorização judicial. Diz que faz parte do processo de ressocialização. A palavra saiu estranha na boca de Aparecida, como se fosse de outro idioma. Gabriel pegou a carta das mãos trêmulas da esposa e leu em silêncio, o senho franzindo a cada linha. Aparecida observava o rosto dele mudando de expressão. Primeiro, surpresa, depois raiva, depois uma confusão que ela conhecia bem. Ele está pedindo perdão, Gabriel murmurou devolvendo a carta. E quer te ver. Diz que precisa olhar nos meus olhos e pedir desculpa de verdade, que isso faz parte da cura dele. Aparecida riu amargo. A cura dele, Gabriel. E a nossa? Quem se preocupa com a nossa cura? Era essa a pergunta que roia por dentro dela desde que a carta chegou. Porque durante todos esses meses, enquanto Rogério recebia tratamento psicológico na prisão, frequentava grupos de apoio e tinha direito a advogado, ela e a família viviam tentando colar os pedaços quebrados da vida normal. Maria Esperança ainda acordava gritando algumas noites, chamando pela mãe num desespero que cortava a alma. Gabriel não conseguia mais trabalhar direito no centro médico, sempre preocupado, sempre olhando por cima do ombro. E ela, tia Aparecida, carregava a culpa de ter sido a causa de tudo, porque foi seu trabalho como advogada que botou o pai de Rogério na cadeia. Foi sua sede de justiça que gerou aquela sede de vingança. Não vai responder essa carta, Gabriel disse, mais como ordem que sugestão. Não temos obrigação nenhuma de perdoar esse homem. Aparecida olhou pela janela, vendo Maria Esperança empurrar Valente no balanço improvisado que Gabriel tinha feito numa árvore do quintal. A menina ria, mas era um riso contido, como se tivesse medo de ser feliz demais. E se ele tiver razão, ela sussurrou. E se o perdão for a única forma da gente seguir em frente de verdade? O silêncio pesou entre eles,
que nem nuvem de tempestade. Gabriel levantou da cama e foi até a janela observando a filha brincar. Nos últimos meses tinha virado um pai diferente, mais protetor, mais preocupado, sempre checando portas e janelas antes de dormir. Aparecida, ele disse sem se virar. Algumas feridas são grandes demais para cicatrizar com perdão. Algumas vezes, a justiça é deixar o culpado carregar o peso do que fez. Mas enquanto ele falava, Aparecida pensava na mãe, Maria das Dores, e em todas as vezes que ela escolheu perdoar mesmo quando não merecia. Pensava na força que vinha desse perdão, na paz que só chegava quando a gente largava o peso do rancor. Gabriel, ela disse levantando da cama, preciso te contar outra coisa. Sobre o centro. Ele se virou, já esperando mais uma bomba. E veio. Tô pensando em criar um grupo novo, para famílias de pessoas que cometeram crimes. Mães, esposas, filhos que sofrem as consequências dos atos dos outros. A expressão de Gabriel mudou completamente. Era como se ela tivesse dito que queria voar para a lua. Você enlouqueceu, Aparecida? Vai ajudar família de criminoso agora? Não é ajudar criminoso, Gabriel. É entender que quando alguém comete um crime, não é só a vítima que sofre. A família do criminoso também vira vítima de uma forma diferente. Gabriel balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo. Não acredito que estou ouvindo isso. Depois de tudo que passamos, você Quero quebrar o ciclo, Gabriel. Aparecida explodiu, a voz ecoando pelo quarto. Quantos Rogérios existem por aí? Quantos meninos que perderam tudo e escolheram o caminho da vingança ao invés do caminho da cura? A briga que se seguiu foi a primeira grande discussão do casamento deles. Gabriel não conseguia entender como a mulher que quase perdeu a filha para um criminoso agora queria ajudar outras famílias de criminosos. Aparecida não conseguia explicar direito nem para si mesma de onde vinha aquela certeza de que era isso que precisava fazer. No final, cada um foi para um canto da casa processar a conversa. E lá fora, Maria Esperança tinha parado de brincar e observava pela janela a primeira grande tempestade que se formava sobre a família que ela tanto amava. Porque às vezes, meu povo, quando a gente acha que chegou na calmaria, a vida manda outro vendaval. E dessa vez, o vento vinha carregado de perguntas que ninguém tinha certeza se queria responder. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e se já assistiu os outros capítulos, vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Eita, meu povo! Às vezes o sofrimento de uma criança é mais pesado que o de qualquer adulto, porque ela não entende direito por que tanta dor bate na porta de uma família que só queria viver em paz. Maria Esperança, com seus 15 anos de idade, tinha virado uma menina mulher da noite para o dia, carregando nos ombros franzinos um peso que nem homem feito aguenta. Naquela mesma manhã, depois da briga dos pais, ela entrou na cozinha para tomar café e encontrou Aparecida sentada na mesa, olhando para o nada com aquela carta maldita nas mãos. Gabriel tinha saído para o centro médico mais cedo, sem tomar café, sem dar beijo de despedida, coisa que nunca acontecia naquela casa. Mamãe, Maria Esperança disse baixinho puxando uma cadeira. Posso saber o que está acontecendo? Por quê? Papai saiu assim, todo aborrecido? Aparecida levantou os olhos para os da filha e o que viu lá dentro a assustou. Não era mais o olhar inocente da menina que brincava de boneca poucos anos atrás. Era o olhar de alguém que já tinha visto maldade demais, que já tinha sentido medo demais, que já tinha amadurecido cedo demais. É complicado, minha filha. Aparecida tentou desviar, mas Maria Esperança não era mais criança que aceitava qualquer resposta. Mamãe, eu sei que tem a ver com ele, com Rogério. A menina falou o nome com aquela mistura estranha de medo e curiosidade que vinha atormentando ela desde o sequestro. Recebi uma carta também. O sangue de Aparecida gelou nas veias. Como assim você recebeu uma carta? Quando? Ontem na escola. O porteiro disse que um advogado entregou para mim. Maria Esperança tirou do bolso da mochila um envelope menor, mas com a mesma letra cuidadosa. Não abri ainda, estava com medo. Aparecida estendeu a mão tremendo. Me dá aqui, minha filha. Isso não é para você. Não, mamãe. Maria Esperança segurou a carta contra o peito. Se ele escreveu para mim, tenho o direito de saber o que diz. Não sou mais criança. E não era mesmo.
O sequestro tinha arrancado da menina aqueles últimos pedaços de infância que ainda restavam. Agora ela andava pela casa como quem carrega um segredo pesado, observando tudo, prestando atenção em cada conversa baixa dos pais, tentando entender um mundo que se tornara complicado demais. Tá bem, Aparecida suspirou, sentindo o peso da derrota. Mas vamos ler juntas. Maria Esperança abriu o envelope devagar, como quem mexe em cobra dormindo. A letra era a mesma da carta da mãe, mas as palavras eram diferentes. Maria Esperança, sei que você deve ter muito ódio de mim e tem todo o direito. Fiz coisas terríveis com você e sua família, mas queria que soubesse que nunca quis machucar uma criança de verdade. Minha raiva era com sua mãe, por causa do meu pai. Você era inocente em tudo isso. Peço perdão por ter roubado sua paz, por ter te dado pesadelos, por ter mudado sua vida. Se um dia você puder, não me perdoe por mim, mas por você, para que essa raiva não cresça dentro do seu coração como cresceu no meu. O silêncio que seguiu a leitura era pesado, que nem nuvem carregada. Maria Esperança dobrou a carta devagar, os olhos cheios de lágrimas que teimavam em não descer. Mamãe, ela disse, a voz saindo estrangulada, por que ele está pedindo perdão agora? Por que não pediu antes quando me machucou? Aparecida puxou a filha para perto, abraçando aquele corpinho que ainda cheirava à infância, mas que carregava dores de gente grande. Às vezes as pessoas só conseguem enxergar o mal que fizeram quando param para pensar de verdade. Quando a raiva vai embora e sobra só a consciência. E a senhora vai perdoar ele? A pergunta veio carregada de uma angústia que partia o coração. Não sei, minha filha. Não sei nem se perdão é algo que a gente dá ou algo que a gente encontra dentro da gente mesmo. Maria Esperança se afastou do abraço e olhou diretamente nos olhos da mãe. Eu quero visitar ele. O quê? Aparecida quase caiu da cadeira. Maria Esperança, você enlouqueceu? Não, mamãe. Tô falando sério. A menina tinha aquela determinação, no olhar que Aparecida conhecia bem, a mesma determinação que ela própria tinha quando decidia enfrentar os monstros da vida. Preciso olhar nos olhos dele e entender por que fez aquilo comigo. Filha, isso não é... Mamãe, desde que aquilo aconteceu, eu acordo todo dia pensando nele. Todo dia me perguntando se ele tá bem, se tá arrependido, se ainda tem raiva da gente. As lágrimas finalmente desceram, molhando o rosto jovem que já tinha sofrido demais. Não consigo parar de pensar nele, e isso me deixa maluca. Aparecida se ajoelhou na frente da filha, segurando aquelas mãos pequenas que tremiam que nem folha no vento. Maria Esperança, você não tem obrigação de perdoar ninguém. Não tem obrigação de entender ninguém. Mas tenho obrigação, comigo mesma, mamãe, de parar de carregar esse peso. A menina enxugou as lágrimas com as costas da mão. A senhora sempre me ensinou que a gente não pode deixar que a maldade dos outros envenene nosso coração. Mas como é que eu faço? Isso se não entendo o que aconteceu. Naquele momento, Aparecida viu na filha a mesma força que a própria mãe, Maria das Dores, tinha mostrado nos piores momentos. A força de quem não deixa a vida quebrar por dentro, mesmo quando tudo conspira para isso. Mas também viu o perigo. Porque Maria Esperança estava desenvolvendo uma obsessão perigosa com Rogério. Uma necessidade de compreender que podia tanto curar quanto destruir. Vamos conversar com seu pai quando ele chegar. Aparecida disse finalmente. Mas te prometo, uma coisa. Qualquer decisão que tomarmos sobre isso vai ser pensando primeiro em você, no que é melhor para sua cabeça e para o seu coração. E se papai disser que não? Aparecida olhou para a filha, vendo naqueles olhos grandes uma sabedoria que assustava. Aí vamos ter que conversar muito até chegarmos num acordo, porque família é isso, minha filha. É enfrentar as tempestades juntos, mesmo quando cada um quer ir para um lado diferente. Quando Gabriel chegou naquela noite, encontrou a casa mais silenciosa que cemitério. Aparecida e Maria Esperança estavam na sala, cada uma num canto, cada uma perdida nos próprios pensamentos. E todas as 3 cartas, a de Rogério para Aparecida, a de Rogério para Maria Esperança, e agora uma terceira que tinha chegado de tarde, estavam espalhadas na mesa da sala como cartas de um jogo que ninguém sabia as regras. A terceira carta era a que mais assustava, porque não era só de Rogério. Era de outras pessoas também, famílias de outros presos, outras mães que tinham perdido filhos para o sistema prisional.
Outros casos que Aparecida tinha trabalhado ao longo dos anos, todos pedindo ajuda, todos querendo entender como uma advogada que tinha sofrido tanto conseguia falar em perdão. Gabriel, Aparecida disse quando o viu parado na porta, acho que não temos mais escolha. O mundo está pedindo uma resposta da gente e não podemos mais fingir que nada aconteceu. O homem olhou para a mulher, depois para a filha, depois para as cartas espalhadas na mesa e entendeu que a vida deles tinha mudado de novo, querendo eles ou não. Porque, às vezes, meu povo, a gente vira exemplo sem querer, vira símbolo de algo maior que a própria história. E naquela noite, a família que só queria viver em paz descobriu que tinha virado esperança para muita gente que também não sabia como carregar a dor. Oxente, meu povo, tem coisa que é pior que tempestade de granizo. É quando a tormenta começa dentro da própria casa, entre pessoas que se amam, mas que não conseguem mais se entender. Naquela noite, quando Gabriel finalmente sentou na mesa da sala e viu todas aquelas cartas espalhadas, que nem folhas secas depois do vendaval, soube que a vida deles tinha entrado numa encruzilhada perigosa. Explica para mim direito o que está acontecendo aqui, ele disse, a voz saindo mais dura que pretendia. O dia no centro médico tinha sido difícil. 3 crianças com sinais de maus tratos, 2 mães desesperadas que não tinham dinheiro para os remédios dos filhos. E agora chegava em casa para encontrar mais problemas. Aparecida respirou fundo, juntando coragem que nem quem se prepara para pular de penhasco. Gabriel, nossa filha, quer visitar Rogério na prisão. Nem pensar. A resposta veio que nem tiro de espingarda. Já não bastou o que esse desgraçado fez? Agora quer contaminar a cabeça da nossa menina também? Pai, Maria Esperança interrompeu, a voz firme, mas respeitosa. Não é ele que quer, sou eu que preciso disso. Gabriel olhou para a filha como se estivesse vendo um fantasma. Naqueles olhos que ainda eram de criança, mas já carregavam peso de adulto, ele viu uma determinação que o assustou. Era a mesma determinação que via no olhar de Aparecida quando ela decidia enfrentar os monstros do mundo. Maria Esperança, você não entende a gravidade disso. Esse homem é um criminoso, um sequestrador. Ele pode... Gabriel parou, não conseguindo terminar a frase na frente da filha. Pode o quê, pai? Me machucar mais do que já machucou? A menina se levantou da cadeira, caminhando até a janela. Todo dia eu acordo pensando nele. Todo dia me pergunto se ele ainda tem raiva da gente, se ele está planejando alguma coisa. Como é que eu vou ter paz se não olhar nos olhos dele e entender o que aconteceu? A Aparecida observava o marido e a filha, sentindo o coração se dividir em pedaços. De um lado, o instinto de mãe que queria proteger Maria Esperança de qualquer dor adicional. Do outro, a sabedoria de quem sabia que algumas feridas só curam quando a gente tem coragem de mexer nelas. E você, Aparecida? Gabriel se virou, para a mulher os olhos brilhando de uma raiva contida. Vai apoiar essa loucura também? Não é loucura, Gabriel. Aparecida pegou uma das cartas da mesa, a que mais a tinha impressionado. Olha só o que diz aqui. É de uma mãe cujo filho matou uma família inteira num acidente de carro. Ela perdeu tudo. A casa, o emprego, os amigos. Ninguém quer chegar perto dela porque ela é mãe de assassino. Ela está pedindo ajuda, Gabriel. Pedindo para alguém entender que ela também é vítima. E daí? Gabriel explodiu batendo o punho na mesa. O que isso tem a ver com a gente? Já não sofremos o suficiente? Agora temos que carregar o sofrimento dos outros também? O silêncio que se seguiu foi pesado que nem pedra de moer. Maria Esperança se virou da janela, lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. Aparecida segurava a carta com mãos que tremiam que nem folha no vendaval. Gabriel, Aparecida disse, a voz quase sumindo. Lembra quando a gente se conheceu? No cemitério? Naquele dia que mudou nossas vidas? Gabriel lembrava, como podia esquecer? Ela chorando sobre o túmulo da mãe, ele levando flores para os pais mortos, os dois descobrindo que a dor compartilhada pode virar ponte para algo bonito. Você me disse naquele dia que tinha virado médico por causa do que sofreu na infância, que queria transformar sua dor em cura para os outros. Aparecida se levantou caminhando até ele. É isso que estou tentando fazer agora. Transformar nossa dor em esperança para quem também não sabe como carregar o peso. E isso é diferente, Aparecida. Eu ajudo crianças inocentes, vítimas. Você quer ajudar família de criminoso. E quem disse que ser família de criminoso faz da pessoa criminosa também?
Maria Esperança falou, surpreendendo os dois pais. Quantas vezes vocês me ensinaram que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas? Que filho não carrega a culpa do pai? Gabriel passou a mão pelo cabelo, sentindo uma dor de cabeça que vinha do fundo da alma. A filha estava usando contra ele os próprios ensinamentos que ele tinha passado para ela. É diferente. Ele tentou argumentar, mas as palavras saíram fracas. Não, pai, não é diferente. Maria Esperança se aproximou pegando a mão calejada do pai. Se a gente vai carregar ódio para sempre, então Rogério venceu. Se a gente vai viver com medo, com raiva, sem conseguir perdoar, então ele conseguiu o que queria: destruir nossa família. Aparecida sentiu o coração disparar. A filha tinha acabado de dizer exatamente o que ela vinha pensando há meses, mas não tinha coragem de falar. Olha, Gabriel, Aparecida disse, voltando para a mesa e juntando todas as cartas. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que não tenho medo, mas tenho mais medo ainda de deixar que o mal que fizeram com a gente se transforme em mal, que a gente vai fazer com os outros. Gabriel olhou para a mulher que amava, depois para a filha que era a luz dos seus olhos, e sentiu que estava perdendo uma batalha que nem sabia direito como lutar. As duas mulheres da sua vida tinham uma visão de mundo que ele admirava, mas que também o assustava. E se der errado? Ele perguntou, a voz saindo cansada. E se isso traumatizar ainda mais vocês? E se esse homem conseguir manipular vocês? De alguma forma? Aí a gente lida com as consequências, Aparecida respondeu. Mas pelo menos vamos saber que tentamos fazer o que achamos certo, não o que era mais fácil. Naquela noite, Gabriel saiu para caminhar sozinho pelas ruas da cidade. Precisava de ar, precisava pensar longe do olhar sofrido da mulher e da determinação assustadora da filha. Andou até a pracinha onde costumava levar Maria Esperança quando ela era pequena. Sentou no mesmo banco onde tantas vezes tinha orado, pedindo sabedoria para criar a menina direito. Senhor, ele sussurrou para o céu estrelado, não sei mais o que é certo. Não sei se proteger minha família é impedir elas de fazer isso, ou é apoiar elas mesmo tendo medo. Quando voltou para casa, 2 horas depois, encontrou Aparecida e Maria Esperança na cozinha, tomando chá e conversando baixinho. As duas pararam de falar quando o viram chegar, esperando uma decisão que mudaria o rumo de todos eles. Tá bem, Gabriel disse, sentando na mesa com elas. Vamos fazer isso, mas do meu jeito, com segurança, com preparo. E se eu perceber que tá fazendo mal para qualquer uma de vocês, a gente para na hora. O alívio que passou pelo rosto de Aparecida e Maria Esperança foi como chuva depois de meses de seca. Mas Gabriel sabia que tinha acabado de abrir uma porta que talvez não conseguisse fechar mais. E do lado de fora da janela, como se a própria natureza quisesse avisar alguma coisa, o vento começou a soprar mais forte, trazendo nuvens escuras que prometiam mais tempestade para a família, que já tinha enfrentado temporal demais. Eita, meu povo, tem momento na vida que a gente pensa que tomou a decisão certa, mas aí o mundo inteiro resolve testar nossa convicção. Foi o que aconteceu na segunda-feira seguinte, quando Aparecida chegou no Centro Maria das Dores e encontrou a equipe toda reunida na sala principal, com caras que não prometiam nada de bom. Aparecida, disse Dona Conceição, a coordenadora pedagógica que trabalhava ali desde o primeiro dia. Precisamos conversar. É sobre essa história de ajudar família de criminoso. O coração de Aparecida apertou que nem punho fechado. Ela sabia que a notícia ia se espalhar. Numa cidade pequena, segredo dura menos que promessa de político. Mas não esperava que chegasse tão rápido no centro. Sentem aí, pessoal, ela disse, tentando manter a voz firme. Vamos conversar como sempre fizemos, com honestidade. Mas quando olhou ao redor da mesa, viu que não era só curiosidade nos olhos da equipe. Era medo, era revolta, era uma mistura de sentimentos que ela conhecia bem, porque já tinha sentido tudo isso também. Aparecida, começou Josivaldo, o psicólogo que atendia as crianças mais difíceis. Soubemos que você quer criar um grupo aqui no centro para atender mães de presidiário. É verdade isso? É verdade. A resposta saiu mais seca que ela queria, mas não tinha como adoçar uma situação amarga. Vera, que cuidava da parte administrativa, balançou a cabeça com desaprovação. Aparecida, você enlouqueceu? Este centro foi criado para ajudar vítimas, não para dar apoio a quem criou o criminoso. Vera, essas mulheres também são vítimas. Aparecida tentou explicar,
mas foi interrompida por um coro de protestos. Vítimas de quê? Explodiu Conceição, batendo a mão na mesa. Do filho que criaram mal? Do marido que escolheram? Aparecida, a gente trabalha aqui com criança que apanha todo dia, com mulher que é espancada pelo companheiro. Essas sim são vítimas. Josivaldo se levantou, caminhando até a janela que dava para o pátio onde as crianças brincavam. Aparecida, você já pensou como os pais das nossas crianças vão reagir? Como vão se sentir sabendo que a mãe do homem que matou o vizinho deles está sendo atendida no mesmo lugar que o filho deles? A pergunta caiu na sala que nem bomba. Aparecida não tinha pensado nisso, em como misturar vítimas diretas com vítimas indiretas no mesmo espaço. Como explicar para uma criança que sofreu abuso que a mãe do abusador também merecia ajuda? Gente, ela disse, sentindo o chão sumindo debaixo dos pés. Não tô falando em misturar os grupos. Seria um trabalho separado, em dias diferentes, com os mesmos profissionais. Vera interrompeu. Aparecida, você acha que eu vou conseguir tratar com carinho a mãe de um homem que fez o mesmo que fizeram comigo quando eu era criança? O silêncio que se seguiu foi pesado, que nem nuvem de tempestade. Vera tinha crescido sofrendo nas mãos de um padrasto violento, e foi isso que a fez dedicar a vida a ajudar outras crianças em situação parecida. Como pedir para ela agora ter compaixão por quem criou monstros parecidos? Além do mais, continuou Conceição, já temos 3 famílias ameaçando tirar os filhos daqui se isso for para frente. Disseram que não querem que as crianças deles sejam atendidas num lugar que protege bandido. Aparecida sentiu o mundo desabar. O centro era tudo na vida dela. Não apenas o trabalho, mas a missão, o propósito, a forma de honrar a memória da mãe. A ideia de que podia perder tudo por causa de uma decisão que achava certa a deixava desesperada. E tem mais. Josivaldo voltou para a mesa, o rosto grave. Soubemos que você quer visitar Rogério Silva na prisão. Aparecida, você já pensou? Na mensagem que isso passa? A fundadora de um centro de proteção às vítimas visitando o homem que sequestrou a própria filha. As lágrimas que Aparecida vinha segurando desde o início da reunião finalmente começaram a descer. Cada palavra era como facada no peito, porque vinha de pessoas que ela amava, que respeitava, que tinham ajudado a construir aquele sonho. Vocês acham que eu tô errada? Ela perguntou, a voz saindo quebrada. Não achamos que você tá errada. Por querer ajudar, disse Conceição, o tom mais suave. Achamos que você tá confusa, que o trauma do que passou com Maria Esperança tá fazendo você tomar decisões que não faria em condições normais. Vera se aproximou, colocando a mão no ombro de Aparecida. Querida, você passou por uma situação terrível. É normal que ainda não tenha a cabeça no lugar. Por que não tira umas férias? Deixa a gente cuidar do centro enquanto você se recupera direito. Aparecida sentiu uma raiva crescer no peito. Não dos colegas, mas da situação. Como explicar que não estava confusa, que tinha certeza do que queria fazer? Como fazer eles entenderem que, às vezes, a pessoa mais machucada é a que melhor? Entende a dor dos outros? Não preciso de férias, ela disse, se levantando da cadeira. Preciso que vocês confiem em mim, como sempre confiaram. Aparecida, Josivaldo disse, a voz carregada de preocupação. A gente confia em você, mas não confia nessa decisão. E se você insistir nisso, vamos ter que considerar... Considerar o quê? A pergunta saiu mais alta que ela pretendia. Considerar se você ainda tem condições emocionais de dirigir este centro. A frase ecoou, pela sala que nem tiro de canhão. Aparecida olhou ao redor, vendo nos rostos dos colegas uma mistura de amor e preocupação, mas também de determinação. Eles estavam dispostos a tirá-la do próprio centro que ela criara, se achassem necessário. Vocês estão me dando um ultimato? Ela perguntou incrédula. Estamos pedindo que você escolha, Conceição respondeu. Entre sua obsessão com perdão e justiça restaurativa e o centro que atende centenas de vítimas reais todo mês. Aparecida pegou a bolsa e caminhou até a porta, parando antes de sair. Vocês sabem que eu sempre tomei as decisões difíceis pensando no que era melhor para o centro e para as pessoas que a gente atende. Desta vez não vai ser diferente. Só preciso de tempo para pensar direito. Quando saiu do centro naquela tarde, Aparecida se sentiu mais sozinha do que nos piores dias da infância. Tinha perdido o apoio da equipe, estava enfrentando resistência da própria família e ainda tinha que lidar com a pressão de dezenas de cartas de famílias pedindo ajuda.
Sentou no banco da pracinha em frente ao centro, observando as crianças brincarem, e se perguntou se realmente estava louca, se a busca pelo perdão não estava cegando ela para a realidade, se não estava sacrificando o bem que já fazia em nome de um bem que talvez fosse impossível de alcançar. Quando Gabriel chegou para buscá-la, encontrou a mulher chorando silenciosamente, abraçada a si mesma que nem criança perdida. O que aconteceu? Ele perguntou, já imaginando a resposta. Acho que vou perder tudo, Gabriel. Ela sussurrou. O centro, a equipe, a confiança das pessoas. Tudo por causa de uma ideia que talvez seja só loucura minha. Gabriel sentou ao lado dela, passando o braço pelos ombros trêmulos. Aparecida, ainda dá tempo de voltar atrás, de esquecer essa história toda e continuar fazendo o bem que já fazia. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar. E se eu voltar atrás, Gabriel? E se eu desistir agora? Como vou olhar no espelho sabendo que tive a chance de quebrar um ciclo de ódio e escolhi o caminho mais fácil? Era essa a pergunta, que não queria calar. E naquela tarde, sentados na pracinha enquanto o sol se punha como ferida sangrando no céu, os dois souberam que tinham chegado no ponto sem volta da história deles. Oxente, meu povo, tem decisão na vida que a gente toma, sabendo que não tem volta, que vai mudar tudo para sempre. Foi assim naquela sexta-feira de manhã, quando Aparecida, Gabriel e Maria Esperança saíram de casa rumo à penitenciária estadual, carregando no peito uma mistura de medo, esperança e uma dor que parecia não ter fim. A viagem durou 2 horas, 2 horas de silêncio pesado que nem nuvem carregada. Maria Esperança ia no banco de trás olhando pela janela sem ver nada, as mãos suadas, apertando uma cartinha que tinha escrito na noite anterior. Palavras que queria falar para Rogério, mas que talvez não tivesse coragem de dizer na hora. Gabriel dirigia com as mãos tensas no volante, parando de vez em quando para perguntar se elas ainda tinham certeza de que queriam fazer aquilo. E Aparecida, sentada ao lado dele, orava baixinho, pedindo força para o que vinha pela frente. Senhor, ela sussurrava. Se esta decisão for errada, dê um sinal. Mas se for certa, dê coragem para enfrentar o que der e vier. Quando chegaram na penitenciária, o coração de todos os 3 batia que nem tambor de festa junina. O lugar era mais assustador do que Maria Esperança tinha imaginado. Muros altos, arame farpado, guardas com cara de poucos amigos. Era ali que Rogério estava há quase 1 ano, pagando pelo que tinha feito com eles. Último chance de desistir, Gabriel disse, parando o carro no estacionamento. Ninguém vai julgar vocês se mudarem de ideia. Mas Aparecida e Maria Esperança se entreolharam e viram a mesma determinação, uma nos olhos da outra. Tinham chegado longe demais para voltar atrás agora. O processo para entrar foi humilhante. Revista, questionário, espera numa sala que cheirava a desinfetante e sofrimento. Maria Esperança segurava a mão da mãe com tanta força que chegava a doer, e Aparecida precisava de toda a força para não sair correndo dali. Senhora Aparecida? Um guarda apareceu na porta consultando uma prancheta. O detento Rogério Silva está esperando. Mas antes, preciso avisar. Ele está muito diferente de quando entrou aqui. O psicólogo da unidade disse que ele passou por uma transformação. Gabriel franziu a testa. Que tipo de transformação? Bom, ele emagreceu bastante. Anda muito calado. Passa o dia todo lendo a Bíblia. Diz que encontrou Jesus na prisão. O guarda pausou. Às vezes isso é sincero. Às vezes é só encenação para conseguir benefício. Vocês que sabem. Quando entraram na sala de visitas, Aparecida quase não reconheceu o homem sentado do outro lado da mesa. Rogério tinha emagrecido tanto que parecia outra pessoa. Os olhos que antes brilhavam de raiva e loucura, agora estavam apagados, como de quem chorou demais. As mãos que um dia seguraram uma arma contra Maria Esperança, agora tremiam segurando uma Bíblia velha. A Aparecida, ele disse quando a viu a voz saindo num sussurro. Não acreditei quando disseram que vocês tinham aceitado me ver. Maria Esperança se encolheu atrás da mãe, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir nos ouvidos. Era estranho ver o homem que tinha causado tanto medo agora tão frágil, tão quebrado. Rogério, a Aparecida disse, a voz firme apesar do tremor por dentro. Viemos porque minha filha pediu. Ela tem coisas para falar com você. Rogério olhou para Maria Esperança e quando os olhos dos dois se encontraram, foi como se uma corrente elétrica passasse pela sala. Ele começou a chorar,
Um choro silencioso, desesperado, de quem carrega a culpa demais. Maria Esperança, ele disse, a voz quebrada. Eu não tenho palavras para pedir perdão pelo que fiz. Não tenho direito nem de olhar para você. A menina deu um passo à frente, soltando a mão da mãe. Gabriel fez menção de impedi-la, mas Aparecida o segurou. Por quê? Maria Esperança perguntou, a voz saindo pequena, mas corajosa. Por que fez aquilo comigo? Eu era só uma criança. Rogério cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Porque eu estava louco de ódio. Porque perdi tudo. Minha mãe, minha noiva, meu futuro. E culpei sua mãe por isso. Mas você era inocente. E eu machuquei uma criança inocente só para causar dor. E agora? A pergunta veio carregada de uma dor que partia o coração. Como é que eu faço para não ter mais pesadelo? Como é que eu faço para não ter medo de todo homem que vejo na rua? A pergunta atingiu Rogério como tapa na cara. Era a primeira vez que ele ouvia as consequências reais do que tinha feito, não apenas o medo da família durante o sequestro, mas a marca permanente que deixara na alma de uma criança. Eu não sei, ele confessou, as lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Não sei como consertar o que quebrei. Só sei que se pudesse trocar de lugar com você, se pudesse apagar sua dor e carregar ela no meu lugar, eu faria. Maria Esperança tirou a cartinha do bolso, a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Escrevi umas coisas para falar para o senhor. Posso ler? Rogério assentiu, incapaz de falar. Senhor Rogério, ela começou, a voz ganhando força. Durante muito tempo eu quis te odiar. Quis que o senhor sofresse como eu sofri. Mas minha mãe me ensinou que carregar ódio no coração é como carregar veneno. Machuca mais a gente do que a pessoa que a gente odeia. Aparecida sentia o coração explodir de orgulho e dor ao mesmo tempo. A filha estava sendo mais corajosa e sábia que muitos adultos. Não vou dizer que perdoo o senhor, Maria Esperança continuou, porque ainda não cheguei lá. Mas vim aqui para dizer que não quero mais carregar raiva. Quero que o senhor use o tempo que tem na prisão para se transformar numa pessoa melhor. Para quando sair daqui nunca mais machucar ninguém. Rogério caiu de joelhos no chão frio da prisão, soluçando que nem criança perdida. Maria Esperança, eu prometo. Prometo que vou passar cada dia da minha vida tentando ser a pessoa que você merecia ter encontrado naquele dia. Não o monstro que eu era. Gabriel observava a cena com lágrimas nos olhos, entendendo finalmente por que a mulher e a filha precisavam daquele encontro. Não era sobre perdoar Rogério, era sobre libertar elas próprias do peso que carregavam. Quando saíram da prisão, 1 hora depois, os 3 estavam exaustos, mas havia algo diferente no ar. Maria Esperança parecia mais leve, como se tivesse largado um fardo pesado. Aparecida caminhava mais ereta, com a certeza de que tinha feito a coisa certa. Como vocês se sentem? Gabriel perguntou no carro, voltando para casa. Cansada, Maria Esperança respondeu. Mas aliviada. Ele não é mais um monstro na minha cabeça. Agora é só um homem que fez uma coisa muito ruim e que está sofrendo as consequências. Aparecida sorriu pela primeira vez em semanas. E você, Gabriel? Mudou alguma coisa na sua cabeça? Gabriel respirou fundo, lembrando da imagem de Rogério, quebrado no chão da prisão, pedindo perdão de joelhos. Mudou sim. Entendi que às vezes a justiça não é só punir, às vezes é dar chance para a pessoa se transformar de verdade. Mas quando chegaram em casa, encontraram um envelope embaixo da porta que mudaria tudo de novo. Era uma notificação oficial. Aparecida tinha sido afastada da direção do Centro Maria das Dores por instabilidade emocional e decisões prejudiciais à instituição. A guerra pela alma do centro e pelo futuro da família estava apenas começando. Eita, meu povo, tem pancada na vida que a gente leva que dói mais que qualquer tapa na cara. É quando as pessoas que a gente mais confia resolvem nos dar as costas bem na hora que mais precisamos delas. Aparecida segurou aquela notificação nas mãos que tremiam, que nem folha no vendaval, lendo e relendo as palavras que pareciam escritas em língua estrangeira. Afastada por instabilidade emocional, ela repetiu, a voz saindo oca que nem caverna vazia. Gabriel, eles me tiraram do centro que eu mesma criei, do centro que construí com o suor do meu rosto e as lágrimas da minha alma. Gabriel pegou o papel das mãos da mulher, lendo com atenção cada palavra cruel. Era um documento oficial, assinado por um conselho que incluía os próprios colegas de trabalho de Aparecida.
Conceição, Vera, Josivaldo, pessoas que ela considerava família. Isso não pode estar acontecendo, Maria Esperança disse, vendo a mãe desabar numa cadeira da cozinha. Eles não podem fazer isso. O centro é da mamãe. Mas Gabriel conhecia lei suficiente para saber que podiam sim. O centro era uma organização não governamental, com estatuto e conselho diretor. Se a maioria votasse pelo afastamento de Aparecida, não havia muito o que fazer. Pelo menos não sem uma briga judicial longa e desgastante. Aparecida, ele disse, se ajoelhando na frente da mulher, a gente vai contestar isso. Vou procurar um advogado, vamos brigar na justiça. Para quê? A pergunta saiu carregada de uma tristeza que cortava a alma. Para trabalhar num lugar onde as pessoas que eu amo não confiam mais em mim? Para dirigir uma instituição onde metade da equipe acha que eu perdi o juízo? Era essa a dor mais profunda. Não era só ter perdido o emprego, era ter perdido a confiança de pessoas que ela respeitava. Era descobrir que o trabalho de uma vida inteira podia ser jogado fora por causa de uma decisão que ela achava certa. Na segunda-feira seguinte, Aparecida foi até o centro para buscar seus pertences pessoais. Encontrou Conceição na recepção, arrumando uns papéis com cara de quem não queria olhar nos olhos da antiga chefe. Conceição, Aparecida disse, a voz saindo mais calma que sentia por dentro. Preciso entender. Por que chegaram a esse ponto? A mulher mais velha suspirou, deixando os papéis de lado. Aparecida, você não vê o que está acontecendo? As crianças perguntando por que a diretora foi visitar o homem mau. Os pais questionando se ainda podem confiar no centro. 3 famílias já tiraram os filhos daqui. Cada palavra era como agulhada no coração. Aparecida sabia que Conceição não falava por maldade, mas por medo genuíno de perder o trabalho que também amava. E vocês acham que eu tô errada? Ela perguntou, sentando numa cadeirinha de criança, a mesma onde tantas vezes tinha conversado com meninos e meninas que chegavam ali destroçados. Não sei se tá errada, Aparecida. Sei que tá diferente. Desde o sequestro da Maria Esperança você mudou. Ficou obcecada com perdão, com justiça restaurativa. Esqueceu que nosso trabalho aqui é proteger vítimas, não entender criminosos. Aparecida olhou ao redor da sala que tinha visto nascer do nada. As paredes coloridas com desenhos das crianças, os brinquedos organizados com carinho, a biblioteca pequena, mas cheia de sonhos. Tudo aquilo tinha começado como um sonho dela e de Gabriel, uma forma de honrar a memória de Maria das Dores. Conceição, ela disse finalmente, e se eu abrir mão da ideia do grupo para famílias de detentos? E se eu voltar atrás e ficarmos só com o trabalho que já fazemos? A mulher balançou a cabeça, os olhos cheios de uma tristeza sincera. Aparecida, o problema não é só isso, é a confiança. Quando você foi visitar aquele homem, quando começou a falar em perdão para quem sequestrou sua própria filha, o pessoal ficou com medo do que mais você pode fazer. Era isso, o medo. Aparecida finalmente entendeu que não era raiva ou maldade que tinha motivado o afastamento. Era medo de que ela tivesse perdido o norte emocional, de que as próximas decisões fossem ainda mais polêmicas. E se eu provar que não perdi o juízo, se eu mostrar que posso continuar fazendo o bem que sempre fiz, como? Conceição perguntou genuinamente curiosa. Aparecida não sabia responder. Como provar sanidade mental numa situação que todo mundo achava louca? Como mostrar que sua compaixão por Rogério não diminuía seu amor pelas vítimas? Quando saiu do centro naquela tarde, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, fotos da família, alguns livros, uma caneca que Maria Esperança tinha dado de presente, Aparecida se sentiu como se tivesse sido expulsa da própria casa. E agora? Gabriel perguntou quando ela chegou em casa, vendo a caixa e entendendo tudo. Agora a gente recomeça. Ela respondeu, tentando soar mais forte que se sentia. Se eles não querem que eu trabalhe no centro, vou trabalhar sozinha. Como assim sozinha? Aparecida caminhou até a sala, onde ainda estavam empilhadas todas as cartas de famílias pedindo ajuda, mães de detentos, esposas de criminosos, filhos de homens que tinham feito coisas terríveis e agora precisavam entender como carregar essa culpa. Vou atender essas pessoas aqui em casa. Vou criar um grupo pequeno, informal. Não preciso de centro para ajudar quem precisa. Gabriel ficou quieto por um momento, processando a informação. Aparecida, você tem certeza?
Isso vai gerar ainda mais polêmica. Gabriel, se eu desistir agora, essas mulheres vão continuar sofrendo sozinhas. Vão continuar carregando uma culpa que não é delas, sendo rejeitadas pela sociedade por causa dos crimes que os filhos ou maridos cometeram. Ela pegou uma das cartas, mostrando para ele. Olha aqui. Esta mulher diz que o próprio pastor da igreja onde ela congregava desde criança disse que ela não podia mais participar dos cultos porque era mãe de assassino. Gabriel, isso é justo. Gabriel leu a carta sentindo o coração apertar. Era de uma senhora de 60 anos que criara o filho sozinha, trabalhando como faxineira, e agora se culpava porque ele tinha matado alguém num assalto. A igreja que era seu refúgio há décadas agora a rejeitava. Os vizinhos atravessavam a rua para não falar com ela. Estava completamente sozinha no mundo. Não é justo, ele admitiu. Mas Aparecida, você tem certeza que está preparada para ser rejeitada? Pela sociedade inteira, porque é isso que vai acontecer. Gabriel, minha mãe me ensinou que às vezes fazer o certo custa tudo que a gente tem. Que às vezes a gente perde amigos, perde emprego, perde segurança, mas ganha algo muito maior, a paz de saber que não. Baixou a cabeça para a injustiça. Naquela noite, Aparecida ligou para a primeira mãe da lista, a senhora de 60 anos que tinha perdido tudo. A mulher chorou tanto ao telefone que mal conseguia falar. Ninguém tinha se disposto a ouvi-la, a entender sua dor, a reconhecer que ela também era vítima. Senhora Aparecida, ela disse entre soluços, a senhora não sabe o que significa ter alguém que entende, que não me julga por ter criado um filho que virou criminoso. E foi assim, numa noite fria de setembro, que Aparecida começou um trabalho novo. Não tinha mais centro, não tinha mais equipe, não tinha mais segurança financeira, mas tinha algo que valia mais que tudo isso, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que o mundo inteiro dissesse o contrário. Maria Esperança observava a mãe ao telefone, conversando com carinho com uma estranha que sofria e sentiu um orgulho imenso no peito. Sua mãe tinha perdido quase tudo, mas não tinha perdido a essência, a capacidade de enxergar sofrimento onde outros só viam culpa. Mamãe, ela disse quando Aparecida desligou o telefone, a senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. E, naquele momento, apesar de toda a dor, de toda a perda, de toda a incerteza sobre o futuro, Aparecida soube que tinha tomado a decisão certa. Porque às vezes, meu povo, perder tudo é a única forma de descobrir quem a gente realmente é. Oxente, meu povo, tem coisa que a gente só descobre quando já está no olho do furacão. É como o mundo pode ser cruel com quem escolhe um caminho diferente. 3 semanas tinham se passado desde que Aparecida começara a atender as famílias em casa, e a tempestade que se formou sobre eles foi pior que qualquer vendaval que já tinham enfrentado. Tudo começou numa terça-feira de manhã, quando Maria Esperança chegou da escola com o rosto inchado de tanto chorar e a camisa rasgada na altura do ombro. Que foi isso, minha filha? Aparecida correu para a porta quando viu a menina chegar naquele estado. Quem fez isso com você? As meninas da escola? Maria Esperança soluçou, caindo nos braços da mãe. Disseram que a senhora é defensora de bandido, que nossa família protege criminoso. Me empurraram, rasgaram minha camisa, disseram que eu não posso mais sentar com elas no recreio. Gabriel, que estava na cozinha preparando o almoço, largou tudo e veio correndo. Ver a filha naquele estado fez uma raiva subir pelo peito dele, como fogo em capim seco. Como é que é? Ele rugiu examinando a camisa rasgada. Bullying na escola por causa do trabalho da sua mãe? Isso não vai ficar assim. Mas pior que a camisa rasgada eram as palavras que as meninas tinham dito. Palavras que Maria Esperança repetiu entre lágrimas, cada uma delas como facada no coração de Aparecida. Mamãe, elas disseram que a senhora é louca, que perdeu o juízo depois do sequestro, que agora fica do lado de quem faz mal para os outros. A menina olhou nos olhos da mãe com uma dor que partia a alma. É verdade, mamãe. A senhora perdeu o juízo? A pergunta ecoou pela casa que nem grito no fundo do poço. Aparecida se ajoelhou na frente da filha, segurando aquele rostinho manchado de lágrimas entre as mãos trêmulas. Maria Esperança, olha bem para os meus olhos, ela disse, a voz firme apesar do tremor por dentro. Não perdi o juízo. O que aconteceu é que meu coração cresceu. Cresceu o suficiente para entender que existem vários tipos de vítima no mundo, não só as que a gente vê de primeira.
Mas por que as pessoas não entendem isso? A menina perguntou, limpando o nariz na manga da camisa rasgada. Era uma pergunta que não tinha resposta fácil. Como explicar para uma criança de 15 anos que o mundo prefere simplicidade à complexidade? Que é mais fácil dividir as pessoas entre bons e maus do que entender as nuances da vida? A situação ficou ainda pior no dia seguinte, quando Gabriel chegou do trabalho com uma cara que não prometia nada de bom. "Ah, Aparecida", ele disse, tirando o jaleco com movimentos bruscos. "Preciso te contar uma coisa. Hoje no hospital o Dr. Severino me chamou para conversar." Dr. Severino era o diretor do centro médico onde Gabriel trabalhava, um homem respeitado na cidade que sempre tinha apoiado o trabalho da família. Se ele estava chamando Gabriel para conversar, não era para dar parabéns. "O que ele disse?" Aparecida perguntou, já preparando o coração para mais uma pancada. "Disse que está recebendo reclamações de famílias que não querem mais que eu atenda os filhos deles. Disseram que não confiam num médico casado com alguém que defende criminoso." Gabriel sentou pesado numa cadeira, passando a mão pelo cabelo. "Aparecida, 3 mães já pediram transferência para o Dr. Carlos." O silêncio que se seguiu foi pesado que nem pedra de moer. Aparecida sentia o mundo desabar ao redor dela. Primeiro o centro, agora o trabalho do marido e por último a escola da filha. Sua decisão de ajudar famílias de detentos estava afetando todos que ela amava. "Gabriel", ela sussurrou, "o que o doutor Severino sugeriu? Que você parasse com esse trabalho, que a gente voltasse à vida normal sem polêmica." Gabriel olhou nos olhos da mulher, vendo neles uma dor que o machucava mais que qualquer dor física. "Aparecida", ele não disse diretamente, mas deixou claro que, se você continuar, meu emprego pode ficar em risco. Era o ultimato que ela mais temia. Podia aceitar ser rejeitada, podia aceitar perder o próprio trabalho, mas ver a família sofrer as consequências das suas escolhas era mais do que conseguia suportar. Naquela noite, depois que Maria Esperança foi dormir, Aparecida e Gabriel tiveram a conversa mais difícil do casamento. "Gabriel", ela disse sentada na beirada da cama, "você quer que eu pare?" Gabriel demorou para responder. Ficou olhando pela janela do quarto, vendo as luzes da cidade que já não os recebia com o mesmo carinho de antes. "Quero que você seja feliz", ele disse finalmente. "Mas também quero que nossa filha possa ir para a escola sem ser humilhada. Quero continuar trabalhando para sustentar nossa família. Quero que a gente volte a ter paz. E se eu não conseguir parar?" A pergunta saiu num sussurro. "E se eu já me comprometi com essas mulheres que não têm mais ninguém?" Gabriel se virou para ela, os olhos brilhando de lágrimas que teimavam em não descer. "Então a gente vai ter que escolher entre sua missão e nossa família." A frase caiu entre eles que nem muro de concreto. Aparecida sentiu o coração se despedaçar, porque sabia que Gabriel não estava sendo cruel, estava sendo honesto. A situação tinha chegado num ponto onde não dava mais para conciliar tudo. No dia seguinte ela ligou para Dona Teresa, a primeira mulher que tinha atendido. Aquela senhora de 60 anos que perdera tudo depois que o filho virou criminoso. Dona Teresa disse com a voz embargada: "Preciso cancelar nosso encontro de hoje. E os próximos também." "Por que, minha filha?" A voz da velha senhora soou desesperada. "Aconteceu alguma coisa?" Como explicar que estava desistindo porque a pressão social tinha ficado grande demais? Como dizer que escolhera a própria família, ao invés de continuar ajudando quem precisava? "É complicado, Dona Teresa. Minha família está sofrendo consequências por causa do meu trabalho." O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer palavra. Depois veio um suspiro cansado, de quem já conhecia bem a sensação de abandono. "Entendo, minha filha. Entendo sim. Obrigada pelo pouco tempo que a senhora me deu. Foi mais do que qualquer outra pessoa fez." Quando desligou o telefone, Aparecida chorou que nem criança perdida. Tinha tomado a decisão que parecia certa para a família, mas que rasgava sua alma em pedaços. Maria Esperança, que tinha ouvido a conversa da porta do quarto, entrou e se sentou ao lado da mãe. "Mamãe", ela disse, pegando a mão trêmula de Aparecida, "a senhora está desistindo por minha causa?" "Não, minha filha. Tô desistindo porque entendi que, às vezes, a gente não pode salvar todo mundo. Às vezes tem que escolher quem proteger primeiro. E se eu dissesse que não me importo com o que as meninas da escola falam?
E se eu dissesse que tenho orgulho de ter uma mãe que tem coragem de ajudar quem todo mundo rejeita? Aparecida olhou para a filha, vendo naqueles olhos jovens uma sabedoria que a surpreendia todos os dias. Maria Esperança tinha crescido tanto desde o sequestro, tinha amadurecido de uma forma que era ao mesmo tempo admirável e preocupante. Maria Esperança, você não entende a gravidade. Entendo sim, mamãe. Entendo que a senhora está abrindo mão de fazer o bem, porque o mundo não aceita o tipo de bem que a senhora quer fazer. A menina respirou fundo. Mas também entendo que a senhora tem que escolher entre salvar estranhos e proteger a própria família. Era exatamente isso. A escolha mais cruel que uma pessoa pode enfrentar, entre a missão que acredita e as pessoas que ama. E naquela tarde, sozinha na sala vazia onde por algumas semanas tinha atendido mulheres desesperadas, Aparecida se perguntou se tinha feito a escolha certa ou se tinha simplesmente cedido à pressão do mundo. Fora de casa, uma tempestade se formava no céu. E dentro de casa, uma tempestade diferente se formava no coração de uma mulher que descobrira que fazer o bem nem sempre é recompensado com o bem. Eita, meu povo! Às vezes, quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a vida mostra que ainda tem um porão embaixo. 5 dias tinham se passado desde que Aparecida desistira de ajudar as famílias. 5 dias em que ela andava pela casa que nem alma penada, sem rumo, sem propósito, carregando um peso no peito que parecia aumentar a cada hora. Gabriel tentava animá-la dizendo que tinha feito a escolha certa, que a família precisava vir em primeiro lugar. Maria Esperança volta e meia chegava perto, dando abraços mudos de quem entendia a dor da mãe, mas não sabia como consolá-la. E Valente, o cachorro fiel, apenas deitava aos pés dela, sentindo que sua dona precisava de companhia silenciosa. Foi numa quinta-feira de manhã, quando o sol nascia preguiçoso e o mundo parecia cinzento que nem dia de chuva, que chegou a carta que mudaria tudo. O carteiro entregou o envelope sem saber que carregava uma bomba emocional nas mãos. Aparecida reconheceu a letra na mesma hora. Era de Rogério, da prisão. Mas dessa vez não era para ela. O nome na frente do envelope fez seu coração gelar. Para a comunidade de nossa cidade. Gabriel! Ela gritou, chamando o marido que estava no quintal arrumando o jardim. Vem ver isso. Rogério escreveu uma carta. Para a cidade toda. Gabriel largou a enxada e veio correndo, limpando as mãos sujas de terra na camisa. Quando viu o envelope, franziu a testa preocupado. Como assim para a cidade toda? Que loucura é essa agora? Aparecida abriu a carta com mãos trêmulas. Era uma folha longa, escrita com a mesma letra cuidadosa que ela já conhecia. Mas desta vez, as palavras eram diferentes, mais fortes, mais determinadas. Leia em voz alta, Gabriel pediu, sentando ao lado dela na mesa da cozinha. Aparecida respirou fundo e começou. Queridos moradores desta cidade que me viu nascer e crescer, meu nome é Rogério Silva e estou escrevendo esta carta do presídio, onde cumpro pena pelos crimes que cometi contra a família de Aparecida Ferreira. Sei que muitos de vocês me conheceram como o menino que cresceu na Rua das Flores, filho do advogado Henrique Silva. Estou escrevendo porque soube que a senhora Aparecida está sendo perseguida e rejeitada por ter tido a coragem de me perdoar e de querer ajudar outras famílias como a minha, famílias que também são vítimas quando alguém escolhe o caminho do crime. Preciso que vocês saibam, Aparecida Ferreira é a mulher mais corajosa que já conheci. Ela tinha todo o direito de me odiar para sempre. Eu sequestrei a filha dela, aterrorizei a família dela, causei um trauma que vai durar a vida toda. Mas, mesmo assim, ela escolheu me ver como ser humano, não como monstro. Vocês estão punindo a pessoa errada. Se querem alguém para culpar pela minha transformação, culpem Jesus Cristo, que entrou na minha cela e me mostrou que eu podia ser diferente. Se querem alguém para odiar pelos meus crimes, odeiem a mim, que fui covarde o suficiente para machucar uma criança inocente. Mas não punam uma mulher que dedica a vida a curar feridas que homens como eu causamos no mundo. A voz de Aparecida falhou. As lágrimas desciam pelo rosto, molhando a carta que tremulava em suas mãos. Gabriel pegou o papel e continuou lendo. Sei que não tenho direito de pedir nada para vocês. Sei que minha palavra não vale nada depois do que fiz. Mas como homem que descobriu o arrependimento verdadeiro, peço, deixem Aparecida trabalhar em paz. Deixem ela fazer o bem que vocês não têm coragem de fazer.
Se vocês soubessem quantas mães choram sozinhas por terem criado filhos que viraram criminosos, se soubessem quantas esposas são rejeitadas por toda a sociedade por terem amado homens que fizeram escolhas erradas, vocês entenderiam por que o trabalho de Aparecida é tão importante. Eu destruí vidas, ela constrói pontes, eu espalho dor, ela semeia cura. Entre nós dois, quem merece o ódio de vocês? Com um profundo arrependimento e respeito, Rogério Silva, detento 847, penitenciária estadual. Quando Gabriel terminou de ler, o silêncio na cozinha era ensurdecedor. Aparecida chorava em silêncio, as mãos cobrindo o rosto. Era a primeira vez na vida que alguém assumia publicamente a culpa por suas próprias ações e defendia ela. Meu Deus, Gabriel murmurou relendo alguns trechos. Ele escreveu isso para defender você. O homem que sequestrou nossa filha escreveu uma carta para a cidade inteira defendendo você. Mamãe? Maria Esperança apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama. Por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa? Gabriel mostrou a carta para a filha, que leu rapidamente, os olhos se arregalando a cada linha. Ele fez isso? Ela perguntou incrédula. Rogério escreveu isso tudo para defender a mamãe? Aparecida assentiu, ainda incapaz de falar. A carta tinha mexido com ela de uma forma que não esperava. Não era gratidão que sentia, era espanto. Espanto de ver que a compaixão que tinha mostrado para o sequestrador tinha plantado uma semente de mudança tão profunda. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Conceição, do centro. Aparecida. A voz dela soava diferente, menos dura, mais confusa. Você viu o jornal de hoje? Que jornal? Aparecida perguntou ainda zonza com a emoção da carta. A carta do Rogério está publicada na primeira página do Jornal da Cidade. O editor disse que foi ele mesmo que pediu para publicarem. Aparecida, a cidade inteira está lendo isso. O coração de Aparecida disparou. Uma coisa era receber uma carta pessoal, outra era ver seus problemas expostos no Jornal da Cidade. Como o pessoal está reagindo? Ela perguntou, temendo a resposta. Tá dividido. Tem gente se sentindo culpada por ter rejeitado você. Tem gente dizendo que isso é manipulação do Rogério para conseguir benefícios na prisão. Mas tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Josivaldo quer conversar com você. Disse que talvez a gente tenha julgado suas intenções de forma errada. Quando Aparecida desligou o telefone, sentiu uma mistura de esperança e medo. A carta de Rogério tinha mudado o jogo, mas para que lado? Gabriel, ela disse, preciso saber o que está acontecendo lá fora. Preciso ir à cidade conversar com as pessoas. Aparecida pode ser perigoso. Tem gente que vai ficar ainda mais revoltada depois desta carta. Pode ser, mas também pode ser a chance de explicar minha posição, de mostrar que não sou louca nem traidora das vítimas. Maria Esperança se aproximou da mãe, pegando sua mão. Mamãe, qualquer coisa que a senhora decidir eu apoio, mas quero que saiba de uma coisa. Depois de ler essa carta, tenho ainda mais orgulho de ser sua filha. Naquela tarde, Aparecida se arrumou com mais cuidado que fazia há semanas, não porque quisesse impressionar ninguém, mas porque sabia que ia enfrentar uma batalha pela própria reputação, pelo direito de ajudar quem precisava, pelo futuro do trabalho que acreditava. Quando saiu de casa, a carta de Rogério estava dobrada na bolsa como um amuleto de coragem. Pela primeira vez em semanas, não se sentia completamente sozinha na luta. Mas o que ia encontrar na cidade, apoio ou rejeição ainda maior, era uma incógnita que só as próximas horas revelariam. E enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, que agora pareciam território inimigo, Aparecida orava baixinho. Senhor, dê sabedoria para falar as palavras certas e coragem para aguentar as consequências, quaisquer que sejam. Gente, meu povo, tem hora na vida que a gente se vê no meio de uma tempestade que não foi a gente que criou, mas que tem que enfrentar mesmo assim. Quando Aparecida chegou na praça central da cidade naquela tarde, encontrou uma multidão que nem procissão de Semana Santa. Só que ao invés de velas, as pessoas carregavam jornais com a carta de Rogério, e ao invés de cânticos, havia um burburinho danado de conversas agitadas. Ali está ela! Gritou alguém quando Aparecida desceu do ônibus. A mulher que defende criminoso. Mas outro gritou na sequência. Não! Ali está a mulher que aquele rapaz defendeu na carta. A que tem coragem de perdoar.
E foi assim que Aparecida se viu no meio de uma multidão dividida, metade olhando para ela com raiva, metade com curiosidade. O coração batia que nem tambor de guerra, mas ela continuou caminhando, a cabeça erguida lembrando das palavras da mãe. Quando a verdade está do nosso lado, minha filha, a gente anda de cabeça erguida, mesmo no meio da tempestade. Aparecida. Uma voz conhecida a chamou. Era Dona Socorro, que tinha sido vizinha dela quando pequena. Menina, que história é essa? Você enlouqueceu mesmo? Antes que pudesse responder, se aproximou seu João, o dono da padaria, onde ela comprava pão desde criança. Dona Socorro, a senhora leu a carta direito? Aquele rapaz disse que ela foi a única pessoa que teve coragem de mostrar perdão cristão. Isso não é loucura. É cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro? Explodiu Dona Fátima, a professora aposentada que sempre fora respeitada na cidade. João, você está defendendo uma mulher que visita criminoso na cadeia? Que quer dar apoio para a família de bandido? Onde já se viu isso? A discussão foi crescendo, com mais gente se aproximando, tomando partido, falando por cima um do outro. Aparecida ficou ali no meio, sentindo-se como uma presa cercada por caçadores que não sabiam se queriam protegê-la ou devorá-la. Pessoal, ela gritou, a voz saindo mais forte que esperava. Posso falar? O burburinho diminuiu um pouco, mas não parou completamente. Era como se a cidade inteira quisesse julgar suas decisões ali mesmo, na praça, debaixo do sol inclemente. Dona Fátima. Aparecida começou, olhando diretamente para a professora que sempre respeitara. A senhora me conhece desde pequena. Já me viu fazer alguma coisa que prejudicasse alguém inocente? Não, Aparecida, mas também nunca vi você defendendo quem faz mal aos outros. Não tô defendendo o crime, professora. Tô tentando entender que quando alguém comete um crime, não é só a vítima direta que sofre. A mãe desse criminoso também vira vítima. A esposa, os filhos, os irmãos, todos viram vítimas de uma forma diferente. Mas isso é desculpa, gritou alguém no meio da multidão. Bandido é bandido. Família de bandido sabia que ele era assim. Será mesmo? Aparecida perguntou, caminhando em direção à voz. Quantas mães aqui sabem exatamente o que os filhos fazem quando saem de casa? Quantas esposas conhecem todos os segredos dos maridos? O silêncio que se seguiu foi pesado. Aparecida viu que tinha tocado num ponto sensível, porque toda mãe, toda esposa ali presente, sabia que não controlava completamente as escolhas das pessoas que amava. Aparecida, disse seu João, o padeiro. Mas e se isso incentivar mais gente a fazer crime? Se eles souberem que a família vai ter apoio... Seu João, o senhor já viu alguém cometer crime pensando na família? Criminoso não pensa nas consequências para ninguém, nem para a vítima, nem para a família própria. Eles agem por impulso, por desespero, por maldade. Não é o apoio à família que vai incentivar crime. Foi quando chegou o Dr. Severino, o diretor do hospital onde Gabriel trabalhava. A multidão se abriu respeitosamente para o homem mais influente da cidade. Aparecida, ele disse, a voz grave e pausada. Essa carta do rapaz mudou minha perspectiva sobre algumas coisas, mas ainda tenho dúvidas. Como você garante que não está sendo manipulada? A pergunta era justa, e Aparecida sabia que muita gente pensava a mesma coisa. Como provar que a transformação de Rogério era genuína? Dr. Severino, ela respondeu, não posso garantir. Só posso contar o que vi nos olhos dele quando fomos visitá-lo. Vi um homem quebrado, não um manipulador. Vi arrependimento verdadeiro, não teatro para conseguir benefício. Mas e se você estiver errada, insistiu o médico. E se ele estiver enganando você? Aparecida respirou fundo, lembrando da filha de Gabriel, de tudo que tinham passado. Então eu vou ter sido enganada tentando fazer o bem, e prefiro ser enganada tentando ajudar do que acertar não fazendo nada. Foi quando uma voz nova cortou o ar. Ela não está sendo enganada. Todo mundo se virou para ver quem falava. Era uma mulher de uns 50 anos, magra, com roupas simples e olhos vermelhos de quem chorou muito. Quem é a senhora? Dr. Severino perguntou. Sou Dona Raimunda, mãe de presidiário. A mulher se aproximou, tremendo, mas determinada. Meu filho matou um homem numa briga de bar há 2 anos. Desde então não tenho mais amigos. Não posso mais ir ao culto na igreja. Os vizinhos atravessam a rua para não falar comigo. O silêncio agora era total. Dona Raimunda tinha colocado o rosto na dor abstrata de que Aparecida falava. Quando soube que a Dona Aparecida queria ajudar gente como eu,
Chorei de alívio, porque há 2 anos ninguém tinha me tratado como gente. Todo mundo me olha como se eu também fosse criminosa. Mas, senhora, Dona Fátima interrompeu, a senhora não tem culpa do que seu filho fez. Exato. Dona Raimunda se virou para a professora. Não tenho culpa, mas todo mundo me trata como se tivesse. É isso que a Dona Aparecida quer mudar. Quer ajudar quem sofre sem culpa pelos crimes dos outros. Um murmúrio percorreu a multidão. Era uma coisa discutir em abstrato, outra era ver a dor real de uma mãe que tinha perdido não apenas o filho para o crime, mas também seu lugar na sociedade. Dona Raimunda, Dr. Severino disse o tom mais suave, como a senhora ficou sabendo desta reunião? Porque a Dona Aparecida me ligou. Mesmo depois de ter desistido de nos ajudar por causa da pressão que vocês fizeram, ela me ligou para avisar que talvez as coisas mudassem por causa da carta. Aparecida sentiu o rosto queimar. Tinha ligado para Dona Raimunda mais por impulso que por planejamento, apenas para mantê-la informada. Não esperava que a mulher viesse até a cidade. E a senhora veio mesmo sabendo que podia ser humilhada publicamente? Seu João perguntou. Vim porque pela primeira vez em 2 anos, alguém me tratou como gente. A Dona Aparecida não me julgou por ter criado um filho que virou assassino. Ela entendeu que eu também sou vítima. As lágrimas que Dona Raimunda derramou ali na frente de todo mundo foram mais eloquentes que qualquer discurso. Várias mulheres na multidão começaram a chorar junto, imaginando como seria estar no lugar dela. A Aparecida, Dr. Severino disse finalmente, acho que alguns de nós talvez tenham julgado você apressadamente, mas ainda tenho uma pergunta. Por que você? Por que precisa ser você a fazer esse trabalho? A pergunta que ela tinha se feito 1000 vezes. Por que ela tinha que carregar esse fardo? Por que não podia simplesmente viver em paz com a família? Dr. Severino, ela respondeu, a voz ganhando força, porque eu sei o que é ser julgada por coisa que não fiz. Sei o que é carregar, culpa que não é minha. Sei o que é ser rejeitada quando mais preciso de apoio. Ela olhou ao redor da multidão. Passei a infância toda sendo culpada pela desonra da minha mãe. Fui maltratada por carregar um sobrenome que não escolhi. Se eu não ajudar quem passa pela mesma dor, quem vai ajudar? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio de compreensão, de gente que finalmente entendia a conexão entre a dor passada de Aparecida e sua missão presente. Além disso, ela continuou, se minha filha conseguiu perdoar o homem que a sequestrou, se ela conseguiu ver humanidade em quem causou tanto mal à nossa família, por que eu não posso ajudar as famílias de outros criminosos? Por que minha compaixão tem que ter limite? Foi Dona Socorro quem quebrou o silêncio. Aparecida, você está dizendo que sua menina perdoou mesmo aquele rapaz? Não perdoou completamente, mas escolheu não carregar ódio. Escolheu não deixar que a maldade dele envenenasse o coração dela. E você, Aparecida? Dr. Severino perguntou. Você perdoou? A pergunta ecoou pela praça. Todo mundo esperava a resposta da mulher que tinha se tornado símbolo de uma discussão muito maior sobre perdão, justiça e compaixão. Tô aprendendo a perdoar, ela respondeu honestamente. Todo dia, porque entendi que perdão não é sobre ele merecer ou não. É sobre eu merecer paz. Quando o sol começou a se pôr naquela tarde, a multidão na praça tinha mudado. Não era mais um grupo dividido entre apoiadores e críticos. Era um grupo de pessoas tentando entender questões complicadas sobre bem e mal, sobre culpa e inocência, sobre os limites da compaixão humana. E no centro de tudo, uma mulher que tinha escolhido transformar sua dor em ponte para ajudar outros que sofriam. Uma mulher que descobrira que às vezes fazer o bem custa tudo o que a gente tem, mas que vale cada lágrima derramada. Oxente, meu povo, tem vitória na vida que não vem com banda de música nem festa, mas que chega mansinho, que nem chuva depois, de longa estiagem. 3 meses se passaram desde aquela tarde na praça, e a vida de Aparecida tinha mudado de uma forma que ela jamais imaginara possível. Era uma manhã de dezembro, dessas que o sol nasce cantando e o ar cheira a esperança. Nova, quando Aparecida acordou e encontrou a casa cheia de movimento. Maria Esperança, agora com 16 anos e mais madura que muita gente adulta, arrumava umas cadeiras na sala, enquanto Gabriel preparava um café reforçado na cozinha. Que movimento é esse? Aparecida perguntou, ainda de camisola, vendo a agitação toda. Mãe, Maria Esperança sorriu.
A senhora esqueceu? Hoje é a inauguração oficial do projeto Famílias Unidas. As mulheres chegam às 9 da manhã. Como podia ter esquecido? Depois daquela tarde na praça, quando Dona Raimunda chorou na frente de todo mundo e abriu o coração da cidade para entender uma dor que ninguém queria ver, as coisas tinham mudado rapidamente. Dr. Severino tinha sido o primeiro a procurá-la, 3 dias depois. Aparecida, ele disse, andei pensando no que você falou e na Dona Raimunda. Acho que todos nós julgamos você sem entender direito sua missão. Depois veio Conceição, do centro, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Aparecida, perdão. A gente teve medo e tomou decisões baseadas no medo, não na razão. Quer voltar? Pro centro. Mas a resposta de Aparecida surpreendeu todo mundo. Não, Conceição, obrigada, mas descobri que meu caminho agora é outro. Porque naqueles meses de sofrimento, de rejeição, de luta, ela tinha descoberto algo sobre si mesma. Tinha descoberto que sua missão não era apenas continuar o trabalho que já fazia, mas abrir novos caminhos, construir pontes onde antes só havia muros. Gabriel, ela disse naquela manhã de dezembro, você tem certeza que tá tudo certo? As cadeiras, o café, os materiais? Gabriel sorriu, vindo dar um beijo na testa da mulher. Tudo certo, meu amor. E sabe de uma coisa? Tô orgulhoso de você. Orgulhoso de ter uma esposa que teve coragem de inventar um novo jeito de fazer o bem. O projeto Famílias Unidas tinha nascido na sala de casa deles, mas agora funcionava numa pequena sede que a própria comunidade tinha ajudado a montar. Era um espaço simples, mas acolhedor, onde mães, esposas, filhos e filhas de detentos se reuniam toda semana para dividir dores, buscar apoio e aprender que não estavam sozinhos no mundo. Mamãe, Maria Esperança disse, arrumando as últimas cadeiras. A senhora lembra do que disse aquele dia na praça? Sobre perdão não ser sobre merecer, mas sobre a gente merecer paz. Lembro, minha filha, pois saiba que eu entendi isso de verdade. Ontem sonhei com Rogério de novo, mas dessa vez não foi pesadelo. Foi um sonho em que eu agradecia a ele. Aparecida parou de arrumar as coisas e olhou para a filha. Agradecia por quê? Por ter me ensinado que eu sou mais forte do que imaginava. Por ter me mostrado que posso escolher carregar amor ao invés de ódio, mesmo depois de ser machucada. A menina sorriu, um sorriso que carregava sabedoria além da idade. E por ter escrito aquela carta, defendendo a senhora quando todo mundo te deu as costas. Foi quando bateram na porta. Era Dona Raimunda, pontual como sempre, carregando uma sacola com biscoitos caseiros que fazia toda semana para o grupo. Bom dia, Dona Aparecida, ela disse, entrando com aquela alegria que Aparecida ainda se surpreendia de ver. Trouxe biscoito de goma que as meninas adoram. Em poucos minutos, a sala estava cheia. Dona Teresa, a senhora de 60 anos que fora a primeira a procurar ajuda. Josefa, mãe de um rapaz que roubara para sustentar o vício em drogas. Conceição, não a do centro, mas outra Conceição, cujo marido estava preso por ter matado alguém num acidente de trânsito depois de beber. Cada mulher ali carregava uma história de dor, mas também uma história de superação. E o que mais impressionava a Aparecida era ver como elas se apoiavam mutuamente, como tinham criado uma rede de afeto que nenhuma delas tinha antes. Bom dia, minhas guerreiras, Aparecida disse quando todas se sentaram em círculo. Era assim que ela as chamava agora, guerreiras, porque precisava de muita coragem para enfrentar o preconceito do mundo, carregando o sobrenome de quem fez mal aos outros. Dona Aparecida, disse Josefa, tenho uma novidade para contar. Ontem consegui um emprego na padaria do seu João. Primeiro emprego que consigo desde que meu filho foi preso. O aplauso que ecoou pela sala foi carregado de alegria genuína. Cada vitória de uma era vitória de todas. E eu, disse Dona Teresa, voltei a congregar. O pastor da igreja me procurou, pediu perdão por ter me rejeitado e disse que lugar de quem sofre é na casa de Deus, não fora dela. Mais aplausos, mais lágrimas de felicidade. Aparecida observava aquelas mulheres e sentia o coração transbordar de gratidão. Não era apenas pelas vitórias pequenas que elas conquistavam, mas pela transformação que via nelas. Gente, ela disse, quero contar uma coisa para vocês. Semana passada recebi uma ligação do Dr. Paulo lá da capital. Ele quer que a gente apresente nosso trabalho num congresso nacional sobre justiça restaurativa. O silêncio que se seguiu foi de espanto.
Aquelas mulheres simples que meses atrás se sentiam como lixo da sociedade, agora iam ser exemplo para um país inteiro. Mas, Dona Aparecida, Conceição perguntou, a gente vai saber falar para toda essa gente importante? Vocês vão falar com o coração, que nem sempre falam aqui. E acreditem, não existe discurso mais poderoso que a verdade contada por quem viveu na pele. Foi quando chegou uma visita inesperada. Gabriel apareceu na porta da sala acompanhado de um homem que Aparecida demorou alguns segundos para reconhecer. Quando o reconheceu, o coração disparou. Era Rogério, mais magro ainda, mas com um olhar diferente. Um olhar de quem tinha encontrado paz interior. Ele segurava um papel nas mãos e tremia que nem folha no vendaval. Aparecida, Gabriel disse, Rogério ganhou liberdade condicional ontem. Ele pediu para vir aqui agradecer pessoalmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todas as mulheres olhavam para o homem que tinha se tornado símbolo da discussão sobre perdão e redenção. Posso falar? Rogério perguntou, a voz saindo baixinha. Aparecida olhou para Maria Esperança, que a sentiu encorajadora. Pode. Primeiro, ele começou ainda em pé na porta, quero pedir perdão a todas vocês por ter causado tanto sofrimento à família da Dona Aparecida. Sei que meu crime afetou não apenas as vítimas diretas, mas toda a comunidade. Dona Raimunda se levantou. Moço, ela disse, a gente sabe o que é carregar culpa pelos crimes de alguém que ama, mas você está aqui hoje assumindo suas escolhas. Isso já é um começo de mudança. Rogério engoliu em seco, as lágrimas começando a descer. Queria dizer que vou passar o resto da vida tentando compensar o mal que fiz. Comecei a estudar direito na prisão. Quero ser advogado para defender pessoas humildes. E quero ajudar outros presos a entender que crime não resolve problema nenhum. E sua mãe? Aparecida perguntou. Conseguiu fazer as pazes com a memória dela? Consegui. Entendi que ela me amava, mas que o amor dela não me dava direito de machucar outros. Entendi que honrar a memória dela é ser uma pessoa melhor, não ser uma pessoa vingativa. Maria Esperança se levantou e, para surpresa de todos, caminhou até Rogério. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Ele perguntou confuso. Por ter escrito aquela carta defendendo minha mãe, por ter provado que pessoas podem mudar de verdade e por ter me ensinado que eu sou mais forte do que pensava. Quando Rogério saiu naquela tarde, depois de conversar com cada uma das mulheres do grupo, Aparecida se sentiu como se um ciclo tivesse se completado. Não era um final feliz de conto de fadas. Ainda havia muito sofrimento no mundo, muitas injustiças para combater, muitas feridas para curar, mas era algo melhor que um final feliz. Era um novo começo. Um começo baseado na certeza de que o amor pode vencer o ódio, de que a compaixão pode quebrar ciclos de vingança, de que perdoar não é sinal de fraqueza, mas de força. Naquela noite, quando a família se reuniu para jantar, Gabriel ergueu o copo de suco e fez um brinde. A mulher mais corajosa que conheço, que teve a coragem de transformar sofrimento em amor. Ao homem que me apoiou mesmo quando achou que eu tinha perdido o juízo. Aparecida respondeu, erguendo seu copo. E a família que escolheu o caminho mais difícil, mas que valeu cada lágrima. Maria Esperança completou. E ali, naquela mesa simples, numa casa que tinha visto tanta dor, mas que agora respirava esperança, 3 pessoas brindaram não ao fim dos problemas, mas ao começo de uma vida dedicada a transformar feridas em cura, dor em compaixão, sofrimento em amor. A jornada de Aparecida nos ensina uma verdade profunda que ecoa nos corações de todos nós. Às vezes, o maior ato de coragem não é lutar contra nossos inimigos, mas encontrar compaixão por eles. Esta mulher, que cresceu no sofrimento e conheceu a crueldade desde criança, poderia ter escolhido o caminho mais fácil, viver em paz com sua família, longe de polêmicas e conflitos. Mas ela entendeu algo que poucos compreendem, que nossa dor só encontra propósito verdadeiro quando a transformamos em ponte para curar a dor dos outros. Mesmo perdendo tudo, o centro que criou o apoio dos colegas, a aceitação da sociedade, ela não abriu mão de fazer o que acreditava ser certo. O que mais impressiona na história de Aparecida é sua capacidade de enxergar vítimas onde outros só veem culpados. Ao escolher ajudar famílias de criminosos, ela não estava defendendo o crime, mas reconhecendo que quando alguém escolhe o mal, múltiplas vidas são destruídas.
incluindo as de pessoas inocentes que carregam o peso da culpa alheia, sua coragem de perdoar Rogério e transformar trauma em missão de vida, nos mostra que o verdadeiro poder não está em nossa capacidade de odiar, mas em nossa capacidade de amar, mesmo quando tudo conspira contra nós. E você, que acompanhou essa história até aqui, já parou para refletir sobre as pessoas que considera imperdoáveis em sua vida? Quantas oportunidades de quebrar ciclos de ódio você deixou passar por medo do que os outros pensariam? Será que não está na hora de descobrir que tipo de ponte você pode construir com sua própria dor? Como Aparecida, todos nós temos escolhas difíceis a fazer. Podemos usar nosso sofrimento como desculpa para amargurar ou como combustível para transformar o mundo ao nosso redor. Que legado você quer deixar? O de quem guardou rancor até o fim, ou o de quem teve coragem de perdoar e semear amor onde antes só havia dor? A história de Aparecida tocou seu coração e despertou em você o desejo de transformar sua própria dor em propósito. Se esta narrativa emocionante mexeu com seus sentimentos e te fez refletir sobre perdão, superação e a força do amor verdadeiro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história que pode mudar sua vida. E agora, se não assistiu a parte 1 dessa emocionante história, clique agora mesmo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Do sofrimento ao amor, o milionário que a salvou de uma vida de miséria na roça, para assistir a parte 1 dessas histórias, que vai mexer com sua alma e te fazer acreditar que todo final pode ser feliz quando a gente escolhe o amor ao invés do ódio.